Epístola aos Colossenses foi escrita por volta do ano 62, e um dos objetivos do apóstolo Paulo na composição dessa maravilhosa epístola é incentivar uma devoção exclusiva a Cristo, em face das propostas heréticas que um movimento religioso e filosófico, chamado hoje de protognosticismo, estava promovendo na região do Vale do Rio Lico, onde essa igreja se localizava, na atual Turquia. E os proponentes dessa filosofia falsa, hoje chamada de protognosticismo ou gnosticismo embrionário, diziam que o universo, a origem de todas as coisas, era devida à iniciativa de uma espécie de protopai que, por meio de suas emanações, tinha criado todas as coisas, sendo inclusive o universo material uma das manifestações malignas de uma dessas emanações. E tudo isso, então, resumidamente falando, fazia com que as pessoas fossem convidadas a cultuar entidades espirituais estranhas. Fazia com que as pessoas, convidavam as pessoas a cultuarem entidades espirituais, anjos, que nada tinham que ver com a fé cristã. E essas ideias estavam entrando na igreja. O apóstolo Paulo reconhece isso, percebe esse perigo e escreve essa epístola. E um dos objetivos era mostrar que o conhecimento dessas coisas, que segundo os seus proponentes era libertador, na verdade era falacioso. E quem tinha realmente o pleno conhecimento, que ele chama na sua epístola de a epignosis, o conhecimento completo de todas as coisas, eram na verdade os crentes. Que aliás, conforme ele diz na sequência do seu pensamento, deveriam crescer nesse conhecimento. O texto, então, depois do apóstolo Paulo narrar a conversão daquelas pessoas da cidade de Colossos, ele diz que desde o dia, conforme vemos no versículo 9, ele diz que desde o dia em que ouviu falar da conversão dos colossenses, ele não cessava de orar por eles. Agora notem bem, observem aí na sua Bíblia o versículo 9, porque o versículo 9 revela e mostra qual era o conteúdo das suas orações constantes. O texto diz que ele pedia que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E notem, de que consiste isso? O que ele queria dizer quando ele falava sobre, ou quando ele falou sobre conhecer a vontade de Deus? Bem, a expressão vontade de Deus tem várias nuances no Novo Testamento. Mas no texto que estamos estudando, à luz do seu ambiente textual, contextual, literário, nós aprendemos, nós percebemos que quando ele usa a expressão vontade de Deus, ele se refere ao modo como Deus quer que os crentes vivam. Como ele quer que os crentes vivam. Agora, observem com atenção a sequência. Ele diz: eu oro para que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, vocês aprendam como vocês devem viver de acordo com a vontade de Deus. Mas notem a sequência. Ele diz: em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que significa isso? Muito simples. Isso significa que para você compreender a vontade moral de Deus, o modo como Ele quer que você viva, é necessário que a sua mente seja reestruturada. É necessário que você tenha sabedoria e entendimento espiritual. Sem
sabedoria e entendimento espiritual, você não vai compreender a vontade de Deus, o modo como Ele quer que você viva. E não entendendo isso, por falta de conhecimento, de entendimento e de sabedoria espiritual, você vai considerar a vontade de Deus como absurda, como tolice, como algo que escraviza, como algo que oprime, como algo que lhe faz mal, que tira a sua felicidade, que tira a sua paz. O apóstolo Paulo então diz: não, vocês precisam crescer no conhecimento da sua vontade. E para isso é necessário que vocês tenham uma mente transformada, vocês tenham um entendimento espiritual. Porque o homem natural, conforme aprendemos em outra passagem, não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e elas se discernem espiritualmente. Quando nós percebemos essa passagem, então, nós notamos que aprender a vontade de Deus e, consequentemente, vivê-la, sendo sal e luz, para isso é necessário que algo aconteça antes. E o que deve acontecer antes? É necessário uma iluminação da mente. É necessário uma transformação interior. É necessário uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa. Do contrário, ela não conhecerá essa vontade. E se por acaso tiver algum contato com ela, vai desprezá-la com todas as suas forças, com ódio verdadeiro, porque a considerará loucura, absurdo, e algo que deve ser rejeitado totalmente e de pronto. O apóstolo Paulo então ensina essas coisas. E ele diz que tendo essa mente transformada, nós poderemos então ter um coração aberto e uma mente aberta para compreender a vontade do Senhor. Para quê compreendê-la? Vejam mais uma vez a sequência do texto. O texto diz no versículo 10. Para que compreender sua vontade? O texto diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Oh, como assim? Eu tenho que ter uma mente transformada. Tendo uma mente transformada, então eu serei capaz de conhecer a sua vontade, o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu viva, como Ele quer que eu pense, como Ele quer que eu haja. E compreendendo estas coisas, eu poderei viver de modo digno do Senhor. E o que é isso? O próprio texto explica. O texto diz: para viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O que é viver de modo digno do Senhor? É viver para o seu inteiro agrado. Qual crente não quer isso? Qual crente não almeja essas coisas? Qual foi o homem? Quem é o homem tangido pela graça e pelo amor salvador do Senhor? Não é tangido por esse desejo, por esse anelo, por esse anseio de viver para o seu inteiro agrado. Nós, os crentes, queridos, nós todos somos tomados constantemente por um senso de insatisfação conosco mesmos. Nós sempre olhamos para nós e dizemos: Senhor, eu preciso melhorar. Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar sendo esse marido que eu sou. O modo como às vezes eu falo com minha esposa, a aspereza que eu demonstro ao tratá-la no dia a dia, não corresponde ao que o Senhor quer para mim. A esposa crente diz: Senhor, o tipo de mulher que eu sou, o modo como eu não me submeto ao meu marido, o líder que o Senhor colocou na minha casa, a forma como eu sou teimosa e rígida e dura e quero dominar tudo e não me submeter de forma nenhuma à sua autoridade, como a sua palavra diz. Eu sou uma crente, eu preciso mudar isso.
Eu preciso ajustar a minha vida ao que o Senhor quer e eu não consigo. Eu preciso da sua graça, da sua ajuda. Eu não estou satisfeita comigo mesmo. E assim os crentes em geral, nas suas diversas relações, no trabalho, na casa, na vida particular. Todos os crentes de verdade, em alguma medida, estão insatisfeitos com sua vida, querendo fazer a vontade do Senhor, ajustar a sua vida de modo mais pleno àquilo que o Senhor quer para ele. Muito bem. O texto então diz essas coisas. São fáceis de vê-las aqui. Mas o texto vai além. O texto mostra como viver para o seu inteiro agrado. Se vocês olharem com atenção, se vocês observarem o texto com atenção, e se vocês tiverem uma tradução semelhante à minha, vocês perceberão que o texto, a partir do versículo 10, apresenta os elementos que compõem uma vida que é segundo a vontade de Deus, uma vida que é para o seu inteiro agrado. Se vocês observarem o texto com atenção e tiverem uma tradução semelhante à minha no português, vocês verão que esses elementos, essas marcas da vida que é digna de Deus, estão consubstanciadas no texto em 4 gerúndios. Se você não sabe o que é gerúndio, eu não posso fazer nada. Vou orar por você. Não há o que fazer nessa altura do campeonato. Estude em casa depois o que é gerúndio. Na verdade, no texto original, são particípios. E se você não sabe o que é um particípio, eu também não posso fazer nada por você. Mas observe o texto com atenção, porque nós temos esses 4 elementos aqui expostos de forma clara. E é importante que os conheçamos, porque eles são as marcas da vida digna de Deus. Eu quero essas marcas em minha vida. Eu quero essas marcas presentes no meu dia a dia. Por isso eu devo conhecê-las agora. Eu devo observá-las com atenção e desenvolvê-las no meu dia a dia. Vejam, elas estão aí, diante de nós. Vejam no versículo 10, onde começam esses gerúndios. O texto diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como? E aí vem o primeiro gerúndio. Frutificando em toda boa obra. Nós os evangélicos não damos muito valor para as boas obras. Temos medo da teologia católica, que atribui a salvação às boas obras. E por isso muitas vezes negligenciamos as boas obras. Mas a palavra de Deus diz que as boas obras foram preparadas pelo próprio Deus. Em Efésios 2 o texto diz isso. E foram preparadas pelo próprio Deus para que andemos nelas. O Senhor fixou de antemão o que são as boas obras. Ele não nos deixou à mercê da nossa imaginação, da nossa criatividade, para inventarmos o que são boas obras. O mundo tem seus conceitos gerais de boas obras, mas nem tudo aquilo que o mundo considera boas obras são boas obras de fato. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós descobrimos por meio dela o que as boas obras, segundo Deus as estabeleceu, abrangem. E aprendemos o quê? Bem, eu não tenho tempo de abrir em todos os textos que falam sobre isso. Se eu fizer, estarei desobedecendo o meu chefe. E eu tenho um medo enorme dele. Quem pode resistir à sua força, à sua autoridade, ao seu poder? Então não posso fazer, não posso abrir em cada texto como eu gostaria de fazer. Mas eu posso mencionar aqui. A Sagrada Escritura diz que as boas obras abrangem o socorro às pessoas carentes. Mas notem com atenção. O socorro às pessoas carentes, especialmente os irmãos da fé. Eu devo ser um crente que pratica boas obras
dando prioridade aos meus irmãos da fé. Eu fui bastante criticado algum tempo atrás, porque eu disse que pessoas que não trabalham não deveriam comer. Ficaram muito bravos comigo. Mas eu repito 100 vezes. 1000 vezes. Não tenho medo. Pela graça de Deus, não tenho medo. Quem não trabalha não pode comer. Mas há irmãos nossos que trabalham, que lutam, que têm dificuldades. E esses irmãos precisam de socorro. E nós realizaremos boas obras ao estendermos a mão a esses irmãos. Um segundo conceito de boas obras, que marcam a vida digna de Deus, a boa criação de filhos. Você sabia que dar ao seu filho uma criação cristã, de acordo com 1 Timóteo 5,10, isso é uma boa obra? Se você deixa o seu filho à mercê de si mesmo, fazendo o que bem entende, achando que isso é ser um pai bondoso e amoroso, você está realizando uma má obra. Porque a criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mãe. Você deve dar ao seu filho uma boa criação, porque isso é uma boa obra. E especialmente, um outro conceito de boa obra fundamental, que todo crente tem que aprender, é a rejeição dos impulsos da natureza pecaminosa. 1 de Pedro 2, versículos 11 e 12 diz isso. Que nós devemos rejeitar as paixões, as inclinações da nossa carne. E fazendo isso, os incrédulos verão as nossas boas obras. Os impulsos que há em nós. Impulsos para a imoralidade, na direção da imoralidade. Impulsos na direção da ira, da inveja. De tantas coisas que o nosso coração muitas vezes tenta nos impor. Rejeitar tudo isso, diz a palavra de Deus, são boas obras. E o texto diz, você quer viver uma vida digna de Deus, para o seu inteiro agrado? Então você precisa, em primeiro lugar, frutificar em boas obras. Esse é o primeiro gerúndio, esse é o primeiro particípio. Mas vejam a sequência. Nós temos mais um gerúndio na sequência. Se você olhar com atenção, verá com facilidade. Veja o finalzinho do versículo 10. O versículo 10 diz, frutificando em toda boa obra e crescendo. É um outro gerúndio que mostra como é a vida digna de Deus. A vida vivida para o seu inteiro agrado. E o texto diz, crescendo em quê? No pleno conhecimento de Deus. Queridos, é simplesmente assustador o que a falta de conhecimento de Deus produz nas pessoas. Muitos acham que estudar teologia, que estudar os atributos de Deus e a sua vontade, a sua palavra, muitos acham que isso cria frieza espiritual. Essa, a ideia de que a letra mata, esse versículo removido do seu contexto original, essa mentira que atribuem ao versículo dizendo que o estudo destrói você, é a maior mentira forjada nos porões do inferno, para destruir a sua vida, para enganar você, para fazer com que você seja alguém ignorante das coisas de Deus. E sendo ignorante das coisas de Deus, siga mentiras. E essas mentiras destruam a sua vida. A Bíblia diz, é assustador. A Bíblia diz, em Romanos 1, a Bíblia diz que a ignorância é o desprezo pelo conhecimento de Deus, que faz com que os homens caiam em 3 pecados, que são os 3 is malditos. Quais são os 3 is malditos? Imoralidades, idolatrias e inimizades. Esses 3 is, esses 3 pecados, são resultado da falta de conhecimento de Deus.
Considerem as idolatrias. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1:23, eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis. O que é isso? Idolatria. Procedente do quê? Do desprezo, da falta de conhecimento de Deus. Por isso tornaram idólatras. Por isso o Brasil é idólatra. Porque não conhece a Deus. E, irmãos, os prejuízos disso para a vida e para todas as áreas que possamos imaginar é simplesmente estarrecedor. São prejuízos devastadores. Considerem, por exemplo, a Índia. Vocês sabem. E a vaca consome 20% do suprimento alimentar da Índia. Na Índia existem 200 milhões de vacas comendo o dia inteiro. Isso significa que se eles comessem as vacas e as vacas parassem de acabar com a produção de alimentos na Índia, a Índia poderia alimentar 1,4 bilhão de pessoas ao ano. Mas eles não podem matar a vaca, porque a vaca é um deus. E eu nem falei ainda dos ratos. Você sabia que o rato é um deus? E esse deus dos esgotos consome 15% da produção de alimentos na Índia. E ninguém mata ratos, porque os ratos são deuses. O sonho de todo rato no Brasil é morar na Índia. Queridos, que estupidez é essa? Que mata milhões nas ruas passando fome. Milhões. De onde vem isso? De onde surgiu? São meros problemas políticos e econômicos? Não. Na raiz desse problema, nós temos uma questão teológica. A falta de conhecimento de Deus. Se os indianos se convertessem, todos eles, aquela nação se tornasse uma nação cristã, seria um país riquíssimo. E todos morreriam. Idosos e barrigudos. Mas a Bíblia diz que a falta de conhecimento de Deus também produz imoralidades. Romanos 1:24 diz: Deus os entregou às concupiscências de seus corações para desonrarem os seus corpos entre si. Imoralidades. Nós olhamos ao nosso redor e vemos isso. Quando vemos o carnaval, graças a Deus aqui em Campina Grande, o movimento é fraco por causa da consciência cristã. Louvado seja Deus por isso. Mas em outros lugares do Brasil, nós vemos essa festa celebrando a miséria e a imundícia constantemente. Como bem orou o pastor Euder agora há pouco, aqui uma festa satânica, uma festa do diabo. E essa festa promove o quê? A imoralidade, imoralidades terríveis. Os estudiosos, os analistas dizem que depois do carnaval o número de doenças venéreas duplica. O número de gravidez indesejadas duplicam. Doenças, abalos familiares, tudo isso por causa dessa festa maldita. E de onde vem essa imoralidade toda? É simplesmente a falta da educação que o nosso povo tanto precisa? É mais do que isso. É a falta de conhecimento de Deus. E também as inimizades. Romanos 1:29 fala que as injustiças, malícias, invejas, homicídios, soberbas, infidelidades, injúrias e todas as formas de falha de caráter são decorrentes do desprezo pelo conhecimento de Deus.
O que falta ao Brasil é o conhecimento de Deus, a fim de que não se envolvam em idolatrias, imoralidades e inimizades. Porque esse é o retrato do nosso país. Esse, queridos, com humildade, temor e tremor eu digo isso. Meu Senhor, tem misericórdia de mim enquanto eu falo ao seu povo. Porque eu tremo atrás desse púlpito ao dizer essas coisas. Porque estou diante do povo santo. Mas, queridos, se a sua vida é marcada por uma dessas coisas, 7 dias ou seu dinheiro de volta. não deveriam conhecer. Não. Crescendo no conhecimento de Deus, vocês vencerão as idolatrias, as imoralidades e as inimizades. Porque essas marcas são as marcas dos gentios, que não têm conhecimento dele. E o meu tempo está passando. Pastor, 1h30. Prezados, se vocês seguirem na sequência do texto e me acompanharem como têm feito tão bondosamente até aqui, e seguirem comigo, caminhando sobre essa passarela que é o texto, os irmãos vão se deparar com mais um gerúndio. E vejam o gerúndio que aparece agora, no versículo 11. O texto diz, sendo. Oh, é o terceiro gerúndio? É a terceira marca? É a terceira marca da vida digna de Deus. A primeira é frutificando. A segunda é crescendo. E a terceira é sendo. Sendo o quê? Veja o que diz o texto. Sendo fortalecidos. E vejam, fortalecidos com todo o poder. Nós ouvimos falar muito sobre poder. As pessoas associam poder a milagres. Está certo isso. É corretíssimo isso. Quando nós vemos um milagre, nós entendemos que isso é obra do poder. Mas notem, nesse texto, a obra do poder de que o texto fala não é necessariamente um milagre, pelo menos não no conceito geral de milagres, mas sim o fortalecimento do crente. E vejam a sequência, o texto diz, sendo fortalecidos com todo o poder. E o que vem agora é assustador, é aterrador, é intrigante. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Como assim? Paulo diz, eu quero que vocês sejam fortalecidos com o mesmo nível de força que há na glória de Deus. Senhor, o que é isso? O que? Como pode isso? Como eu posso ser fortalecido nesse nível? Ele quer isso. Paulo ora por isso. Que sejamos fortalecidos com o mesmo nível de força que há na glória de Deus. Dá para imaginar isso? É como se eu dissesse, eu quero que vocês sejam iluminados com a mesma claridade que emana do sol. É muita força. É muito poder. É muita energia. Mostra a nossa fraqueza. Precisamos dessa força gigantesca, infinita, equiparada à força da glória de Deus. Para quê, diz o texto? Sermos fortalecidos para quê? O texto diz, sermos fortalecidos em toda perseverança e longanimidade. São sinônimos. Paulo diz, eu quero que vocês vivam a vida digna de Deus, sendo fortes. Como? Perseverando e sendo pacientes. Em meio a toda oposição que vocês sofrem. Em meio a todos os ataques que os incrédulos dirigem a vocês. Em meio a todas as mentiras e calúnias que levantam contra vocês. No trabalho. Na sua família. Por parte dos seus pais. Por parte dos seus filhos. Por parte dos seus colegas de trabalho. O texto diz, vocês precisam de uma força sobrenatural. Uma força que é equivalente à força da glória de Deus. Para que vocês perseverem.
E permaneçam firmes nesse mundo escuro, nesse mundo de trevas. Vocês precisam disso, dessa força, porque tendo essa força, vinda dele, vocês viverão a vida de modo digno de Deus, fortalecidos, perseverando, não se deixando levar pelos apelos, pelos convites do mundo, não se deixando levar pelos impulsos do coração, não se deixando levar pelas filosofias que crescem a cada dia mais e que são inventadas por aí afora. Não, pela força do seu poder, permanecendo firmes na verdade, no conhecimento dele, na virtude cristã, na fé, na comunhão dos santos, permanecendo firmes. Esse texto mostra que permanecer firme é difícil. Precisamos do poder de Deus para isso. Mas o apóstolo Paulo orava por isso. Que esse poder se manifeste em vocês. Não necessariamente em milagres extraordinários, que são bem-vindos, é claro. Mas que esse poder se manifeste em vocês, dando-lhes firmeza e perseverança. Você quer ver o poder de Deus agindo? Quer ver? Nós queremos ver sinais, não queremos? É maravilhoso. Quer ver o poder de Deus agindo? Olhe para aquele jovem crente na universidade, que em meio a tantos ataques, permanece firme com a sua Bíblia em punho, sendo fortalecidos. E por último, chegamos agora à quarta marca. E qual é a quarta marca? Simples. Basta você observar o gerúndio. Se você ainda não descobriu o que é gerúndio, o seu problema não é o púlpito. Preciso dar português. Vejam o que diz o versículo 12. Dando. O quê? É mais um gerúndio? Veja a sequência. Dando graças. Mas notem, esse texto tem uma palavrinha que precede essa expressão. O texto diz com... Como pode isso? Senhor, como pode isso? Acabamos de falar de uma perseverança difícil, de uma perseverança que depende de um poder inefável, uma perseverança que envolve sofrimento, rejeições, perseguições. No entanto, Paulo diz, é possível que vocês vivam a vida digna de Deus com alegria. Ou seja, essas perseguições, ataques e coisas terríveis que nos sobrevêm porque somos crentes, não são capazes de tirar a nossa alegria. Não vivemos cabisbaixos, entristecidos, deprimidos, porque somos rejeitados. Não. Paulo mostra que esse poder todo se manifesta de tal modo que mesmo perseverando debaixo de pauladas, nós mostramos alegria. Queridos, acho que nós somos meio loucos. Os crentes, para os padrões do mundo, não batem bem da cabeça. Como pode isso? Como pode esse milagre tão grandioso se manifestar em nós? Um milagre tão doce, extraordinário, que nos sobrevém com essa força, com esse tsunami de poder, que nos eleva aos mais altos montes de confiança, que nos leva a um Everest de força. E mesmo debaixo de tantos ataques, nós nos alegramos, somos felizes. Vimos agora isso aqui. Há pouco vimos isso aqui. Há povo mais alegre do que o nosso? Vocês viram o efeito que a palavra Paraíba causou em vocês? É o povo redimido, que padece, que entra por aquelas portas com cicatrizes nas costas, que entra por aquelas portas com o coração marcado por perseguições e rejeições, mas que chega aqui e encontra o calor do poder de Deus e se alegra com alegria indizível.
Estes somos nós. Isso não é artificial, isso é verdade. Nós somos alegres, mesmo debaixo de tanta perseguição e ódio. Mas o quarto gerúndio vem agora. Dando graças. É a quarta marca da vida digna. Dando graças pelo quê? Pelo seu carro, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua esposa, ok. Sem problemas. Eu dou graças todos os dias pela minha esposa. E ela dá graças 2 vezes por dia pelo seu marido. Sem problemas. É justo. E temos que continuar assim. Agradecer pelas coisas boas que Deus nos dá. Por estarmos aqui, queridos. Quando eu olho para a minha vida, quem eu fui? Eu tendo nascido numa choupana, de origem simples e humilde. E Deus me dá esse privilégio de falar aos irmãos. Isso gera em mim um sentimento de gratidão e de humildade que os irmãos não podem imaginar. Eu subo naquelas escadinhas com o coração curvado. Eu subo por aquelas escadinhas com o coração curvado. Senhor, eu não tenho capacidade de falar, eu não sei falar. Tem misericórdia de mim. Eu sou o menino da choupana. Eu sou o menino pobre da choupana. Eu não sei falar, me ajude. Ele tem misericórdia de mim e me ajuda. E então olho para tudo isso, para o que Deus tem realizado em nossas vidas. E somos gratos por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. É um privilégio tão grande trabalhar na sua causa. Obrigado. Eu quero morrer em cima de um púlpito. E eu quero morrer com a bazuca da palavra de Deus na mão. Porque não há privilégio maior, e eu te louvo por isso, meu Deus. Eu quero ser o exterminador da palavra, não da palavra, do pecado pela palavra. Mas notem, ainda que tudo isso seja correto, o texto fala de dar graças por algo específico. Prestem atenção. Veja o que o texto diz. Isso aqui, queridos, é tocante demais. É teologia pura. Isso parte do coração de Deus para nos instruir, para nos edificar, para nos humilhar até. Mas para fazer com que caiamos de joelhos, agradecendo ao Senhor. Vejam por que temos que dar graças. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou que nos qualificou. Como assim? Nós não éramos qualificados para sermos salvos? Surpresa! Não. Eu sempre pensei que Deus fez um grande negócio ao me salvar. Pensou? Surpresa! Não fez. Ele olhou para você e não viu nada. Ele viu em você inimizade, fraqueza, pecado e morte. Ele viu em você um mendigo apodrecido no lodo do mal. Foi isso que ele viu. Dignidade nenhuma. Somente inimizade, repugnância, imundícia. Mas vejam, ele nos fez idôneos. Ele nos tirou do lodo imundo. Nos deu vida. Nos lavou. Nos cobriu com um manto de glória. E nos deu uma herança. E vejam a sequência. Ele nos qualificou para o quê? Ele nos fez idôneos para o quê? Ele nos tornou idôneos para a herança dos santos na luz. Eu não tinha dignidade para isso. Mas ele me fez idôneo para receber uma herança no reino da luz. Agostinho disse, eu brinquei, falei hoje para os homens, dizendo que eu sou devoto de Santo Agostinho. Foi só uma brincadeira.
Mas Agostinho de Hipona, pai da igreja no século IV, V, na transição, ele disse frases muito lindas. E comentando Colossenses 1,12, ele disse: Deus não busca homens incrédulos dignos. Não. Deus faz homens incrédulos dignos. Foi isso que ele fez conosco. E então, olhando para tudo isso, nós percebemos quais são as marcas da vida cristã digna. A vida cristã digna é uma vida marcada por frutificação, frutificando, crescendo é a segunda marca, sendo fortalecidos é a terceira marca da vida cristã digna e sendo gratos, dando graças a Deus por sua salvação. Pergunta: como Deus fez isso? Como Deus nos revestiu de dignidade? Bem, é simples. A resposta, como sempre, está no texto. O texto diz no versículo 13. Vejam que lindo isso. Como Ele deu dignidade a você. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando Ele fez isso, Ele nos revestiu de dignidade. E agora então, diante disso, nós nos aproximamos. Vai ser um cenário bonito, deve ser gostoso andar em ruas de ouro. Mas eu não sei se eu me sinto tão animado assim com a ideia de ruas de ouro. Eu gosto de pensar no céu de outra forma. Eu gosto de pensar no céu da seguinte maneira. Eu gosto de imaginar chegando ali diante do meu Senhor e olhar para suas mãos marcadas e seus pés feridos. Eu gosto de pensar em me ajoelhar diante dele sem dizer mais nada. E só então começar de verdade a adorá-lo, dizendo: obrigado. 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 E os séculos vão passar e eu estarei dizendo: obrigado. 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 E os milênios virão. Séculos, milhões e bilhões de anos passando. E eu só dizendo: Senhor, obrigado. Existem 4 marcas na vida segundo Deus. Essas 4 marcas são: frutificando, são frutos. Crescendo, crescimento no conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos, força. E dando graças, gratidão. Você tem essas marcas na sua vida? Se você não tem essas marcas na sua vida, você não está vivendo uma vida segundo Deus. Não saia por aquelas portas hoje. Não saia. Sem antes dizer: Senhor, me ajude. Eu vim aqui, nesta grande conferência, movido por sua graça, por seu favor. Eu imploro, tenha misericórdia de mim. Corrija a minha vida, para que eu tenha as 4 marcas da vida digna do Senhor. Ajuda-me, eu suplico. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.